Antes de orarmos por iluminação, eu queria convidar você a orar por louvor a Deus, né? Agradecendo a Deus tudo que Deus tem feito, mas também por intercessão. E eu quero colocar dois motivos para você, duas pessoas de nossa igreja, duas situações diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes. A primeira delas é o seu Luiz Simões. O seu Luiz há 3 meses fez uma cirurgia. Ele está em casa, ele não tem participado do culto porque ele está usando sonda. Nesta semana nós estivemos lá visitando ele e na terça-feira nós vamos fazer uma visita de novo e nós vamos levar a Santa Ceia para ele, às 18 horas. E eu estou falando aqui de púlpito porque eu entendo que Santa Ceia é uma festa comunitária. Então é importante que a igreja esteja lá. Marca na sua agenda, 18 horas, você aparece lá no portão para a gente celebrar juntos a Santa Ceia junto com o seu Luiz. Ele não tem vindo por conta disso. Quem já usou sonda urinária sabe que é um tanto constrangedor e isso acaba afastando a gente das questões diárias da vida. O segundo motivo de oração, e digo de louvor e de intercessão, é Dona Darcy do seu Vanderlei. Dona Darcy está acometida de um câncer. E esta notícia, tenho certeza que é novidade para muitos aqui. Há mais de um mês, né? Porque ela fez um exame, e fez uma biópsia e o resultado saiu há 2 semanas. É mais ou menos isso. É um carcinoma. Então, nessa semana ela viajou para Itaperuna na quarta-feira, porque há conhecidos lá, familiares, ela conseguiu vaga para fazer os exames que precisava fazer, tomografia, e assim dar os passos para fazer a cirurgia. Dona Darcy não autorizou a gente falar antes. Só autorizou falar depois que ela desse os passos para ir para o médico. E aí na quarta-feira, quando eu falei com ela antes dela viajar, ela estava muito tranquila, como é a Dona Darcy, né? Quem conhece a Dona Darcy sabe que ela é muito tranquila, uma mulher crente, temente a Deus. E nós louvamos a Deus porque sabemos que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Qualquer pergunta que questione Deus a respeito de coisas como essa, parte de pessoas que não conhecem Deus. Quando a gente conhece Deus e tem experiência com Deus, a gente nem faz algumas perguntas. Até na escola dominical de manhã falamos sobre uma pergunta dessa, né? Mas não cabe. Quem conhece Deus, sabe que essas perguntas não vão acontecer e por que Deus faz essas coisas. Tudo que Deus faz sempre é bom. Como o próprio Senhor Jesus disse, tem coisas que a gente não entende agora, entende depois. E a gente confia sempre no Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom. Existem muitos motivos de oração, muitos motivos de intercessão, muitos motivos de gratidão, e eu aqui só destaquei 2. Não porque são maiores nem melhores, mas são apenas 2 motivos. De manhã eu brinquei, né, para você fazer um desafio de não pedir nada a Deus. Aí eis mais o desafio ampliado, né? Você coloca a vida da Dona Darcy e do seu Luiz sem fazer disso um pedido. Como é que você faz isso? Não sei, tenta. Agradece a Deus. É um exercício. Significa que vai estar certo ou estar errado. Mas é um exercício apenas. Um exercício de treinar o nosso coração a não nos condicionarmos que Deus precisa fazer A ou B. Deus já está fazendo. Grave isso. Deus sempre está fazendo. Antes de orarmos pela Dona Darcy para que Deus providenciasse os médicos, Deus já tinha providenciado. Isso é muito curioso perceber, né? Como Deus cuida de nós. Bem, eis aí 2 motivos de oração para você colocar aí na sua agenda de oração. E agora nós vamos orar, porque hoje nós vamos falar do descompromisso, o segundo tema desta série, no investimento. Na semana passada falamos da espiritualidade, hoje vamos falar o descompromisso ou o compromisso no investimento do reino do Senhor. Então vamos orar pedindo que Deus nos abra
o entendimento para entendermos a sua voz. Maravilhoso, bom Deus, nós vamos ler agora a tua palavra. E já sabemos que o texto de Mateus 23, versículos 23 e 24, são palavras duras do Senhor Jesus para escribas e fariseus. Essas palavras chegaram até nós, não simplesmente para mostrar dureza, nem para mostrar a exigência do Senhor a respeito de determinados temas. Esta palavra chega até nós porque este tema também é importante na nossa vida. E precisamos cuidar disso, Senhor. Precisamos cuidar desse tema, apontado na Tua palavra. Precisamos que a nossa vida seja pautada pelo Senhor nesse assunto. E pedimos a ajuda do Senhor, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Para que a nossa cabeça não faça conjecturas a respeito daquilo que já temos de opinião, mas que estejamos sensíveis à voz do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para caminharmos ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a direção do Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Porque se o Senhor não agir em nós, não entenderemos absolutamente nada a respeito da Tua palavra. Ajuda-nos. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Bem, quem já veio domingo passado sabe que toda a série dos compromissos está baseada no texto de Mateus, capítulo 23. Falei domingo passado e vou repetir hoje. O texto de Mateus 23 é um texto duríssimo. É uma exortação, ou seja, Jesus está chamando a atenção de escribas e fariseus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, então, no texto, Mateus 23. O texto projetado à frente, da mesma forma que aconteceu no domingo passado, não está na NVI, está na atualizada. De propósito. Mas ele está projetado para facilitar, para que se você talvez não tenha Bíblia, ou você esteja aí lendo junto com a gente. Ok? Então vamos ler juntos? Olha aí para o slide, vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O texto é pequenininho, queria convidar você a ler de novo, e você prestasse bastante atenção nas expressões de Jesus sobre quais são as contradições que estão sendo cometidas aqui pelos escribas e fariseus. Vamos lembrar que quando falamos de dilema do mundo atual, estamos falando das contradições do mundo atual. E o descompromisso, que vem num discurso de compromisso, é uma contradição em vários aspectos. Já vimos domingo passado. Na espiritualidade de hoje vamos ver a respeito do investimento. Então vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito, engolis o camelo. Se você está com a sua Bíblia aberta, e se você também veio no domingo passado, você lembra. Jesus diz que os escribas e fariseus se sentam onde? Uau! Onde que eles estão sentados? Na cadeira de Moisés. O que significa estar sentado na cadeira de Moisés? Não é essa cadeira aqui não. É ter a responsabilidade de ensinar ao povo a lei de Moisés, a lei de Deus, né? Então, quando senta na cadeira de Moisés, é aquela figura de transmitir ao povo de ensino, a lei de Deus. O texto, embora tenha sido escrito
na mão de Moisés, o texto vem de Deus. Ele foi soprado por Deus. Então eles têm autoridade para ensinar. Mas o que acontece? Jesus diz que eles deveriam fazer o que eles falavam, não o que eles faziam. Quando então você olha o versículo 3, diz assim: obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E aí chegamos no versículo 23 e 24, quando Jesus vai falar de um preceito da lei, que era o dízimo. Mas antes da gente chegar lá, eu queria falar sobre esta expressão muito curiosa que Jesus usa. Jesus diz que eles coavam mosquito e engoliam um camelo. Coisa curiosa. Jesus utiliza um provérbio comum para as pessoas, porque existia uma prática de coar as bebidas. Então as pessoas coavam as bebidas, botavam aquelas peneirinhas bem fininhas para coar aquilo que ia se beber, para não cair mosquito. Então, quando Jesus está usando essa figura, é uma figura que eles entendem bem, mas ao mesmo tempo que eles peneiram um mosquito, eles engolem camelos, ou seja, eles cortam aquilo que é detalhe, mas se permitem ver acontecer grandes equívocos. Então, na cabeça deles, era possível entregar o dízimo, repara bem, entregar o dízimo e não ser uma pessoa justa. Lembra na semana passada que Jesus disse que eles devoravam a casa das viúvas? Então o que Jesus está dizendo? Eles davam o dízimo, mas olha o que eles faziam antes? Roubavam quem não tinha. Você percebeu o contraste? Então aquilo que eles entregavam no ato de cumprimento da lei, entregavam na casa do Senhor, também era algo muito contraditório, porque antes eles tinham atitudes duras, difíceis. Eles eram dizimistas, mas quando Jesus curou alguém no sábado, qual foi a reação deles? Não deveriam fazer isso, você não deveria fazer isso, o sábado não é dia de curar ninguém. Eles pregavam a vinda do Messias o tempo todo. Jesus veio, o que eles fizeram? Negaram que Jesus era o Messias. Bem, Jesus disse, se você olha para o texto, então só para voltar, eles davam o dízimo e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quem disse que justiça, misericórdia e fé é mais importante do que o dízimo, não fui eu, foi Jesus. Então, quando Jesus diz que eles estão coando o mosquito e engolindo o camelo, Jesus está dizendo que eles estão deixando de lado os preceitos que são mais importantes. Eles estão se detendo aos aspectos os menores aspectos da lei, e talvez aqueles que, talvez não, com certeza os que são mais importantes estão passando. Tiago, capítulo 2, versículo 10, nos diz que quem deixa de cumprir um só aspecto da lei se torna culpado de todos eles. Então, se você quiser abrir sua Bíblia para olhar lá, é justamente isso. A condenação do Senhor Jesus é sobre o legalismo. Então, queria pensar com você um pouquinho sobre o que é legalismo, né? Pelo menos a visão que eu tenho muito clara disso. Vamos aos 10 mandamentos. 6º mandamento, qual é? Quinto. Vou tentando, né? Até 7º. Esse é o mais fácil. Não adulterarás. Mas esse é mais complexo. Agora vamos pensar no não matarás? Tá, vamos pensar no não matarás. Algum crente pode tirar a vida de outra pessoa? Sim ou não? Não, claro que não pode. Mas eu posso contratar alguém para tirar a vida de outra pessoa? Não. Mas na cabeça de um fariseu era possível. Jesus incomoda os escribas e fariseus. Jesus tem uma palavra dura para escribas e fariseus. Qual é a expressão que passa na cabeça dos fariseus? Precisamos matá-lo.
Mas a gente pode fazer isso? Não. Vamos arrumar um jeito de fazer isso. Vamos levar a um homem chamado Pilatos. E aí quando eles levam diante de Pilatos, eles criam um argumento falso para que Jesus fosse condenado à morte, porque eles não poderiam condenar Jesus à morte, porque isso seria uma blasfêmia. Então eles levam até Pilatos e dizem assim: ele está afirmando ser o rei dos judeus. Ou seja, é como se Jesus estivesse levantando contra o Império Romano, e isso era um argumento suficiente para que Jesus fosse morto. E aí Pilatos resolve perguntar para Jesus: estão dizendo que tu é o rei dos judeus. O que você acha disso? Jesus respondeu: quem está dizendo é você. Tu dizes. Não sou eu que estou dizendo isso. Quando Jesus percebe a inocência de Jesus, quando Pilatos percebe a inocência de Jesus, Pilatos, ele não somente, quando ele lava a mão, ele não está tirando a culpa dele. Ele está dizendo que a culpa deve recair sobre quem está condenando. Pilatos está dizendo assim: eu não vejo nele culpa nenhuma, então eu estou lavando a minha mão, logo o sangue dele recaia sobre vocês. Isso é tão curioso que em Atos capítulo 2, quando Pedro vai pregar depois da descida do Espírito Santo, ele vai dizer assim: vocês crucificaram o Salvador, vocês crucificaram o Messias. Pedro e todos vão pregar a respeito do Evangelho, dizer que eles têm responsabilidade disso. Bem, então a gente deveria se perguntar, pensando no dízimo, por que damos o dízimo? E a nossa igreja em particular, a igreja de Tomás Coelho, eu não lembro nem qual foi a última vez que se falou de púlpito sobre o assunto. E é um assunto difícil do ponto de vista, porque acho que é um assunto que todo mundo tem uma opinião. É um assunto que muitas pessoas estão fechadas para ele. É um assunto que mexe com o bolso das pessoas. E quando mexe com o bolso, se torna mais complicado às vezes. Então, eu queria fazer algumas perguntas para você. Quais são as suas motivações quando você entrega o dízimo? E as perguntas são: você tem medo do devorador entrar na sua casa e acabar com tudo que você tem? Você acha que Deus vai te punir se você não entregar o dízimo? Você entrega porque é uma obrigação, porque você assumiu um compromisso na pública profissão de fé, dizendo que você seria dizimista? Você entrega porque você quer melhorar de vida, e você acha que entregando o dízimo se cumprirá Malaquias 3:10, quando Deus vai abrir as janelas do céu e derramar sobre você bênçãos sem medida? Você entrega olhando para as promessas que Deus coloca na Bíblia? Você entrega por conta de um compromisso com Deus? Quais são as motivações que te levam a entregar o dízimo na casa do Senhor? Se a gente pensa em investimento do reino, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a figura que está aí no slide. Nós vivemos um tempo de crise no nosso país. Alguém tem dúvida disso? A crise já chegou na sua casa? Acho muito interessante porque eu tenho ouvido algumas expressões de líderes evangélicos que vão no seguinte aspecto: a crise não chegou na minha casa porque eu não deixo ela entrar. Como se, num simples ato de, não, eu fechei a porta da minha casa para a crise, então ela só entra na casa de gente fraca. Então, se você é fraco, a crise entrou na sua casa, né? A questão não tem nada a ver com isso. Crise é crise, não estamos falando de crise de fé, nós estamos falando de crise de dificuldade. Se você olha para o texto bíblico e olha, por exemplo, um exemplo chamado José, Deus deu 7 anos de fartura e depois dos 7 anos vieram 7 anos de escassez. Bateu crise na casa de Jacó? Bateu. Mas Jacó não era crente? Ok? Então é para a gente perceber que crise bater a nossa porta não significa falta de fé. Significa o anúncio da nossa dependência de Deus.
Mas nós estamos vivendo então um tempo de crise. O que as pessoas fazem em tempo de crise? Elas retêm a mão. Isso é muito interessante. Eu diariamente escuto a CBN. Quem me conhece sabe que eu ouvia a Band News. Mudei de rádio. Mudei depois que o Ricardo Boechat foi bem grosseiro. E com algumas expressões que o só referir é vergonha. Então eu acho que, opinião pessoal, eu não vou dar audiência para isso. Passei a ouvir então a CBN e um economista, eu só sei o primeiro nome dele, Mauro, porque o Halfred, eu nem sei se é Halfred, se é Alfred, eu nunca consigo entender. Ele estava falando que a economia é um fenômeno sociológico. Então vamos pensar. Tecnicamente, quem está sofrendo com a crise foi quem prestava serviço direto à Petrobras. Porque a Petrobras cortou seus contratos com todo mundo. Só que todas as outras empresas que não têm nada a ver com a crise começaram a demitir preventivamente. As empresas não demitiram porque elas estavam em crise. Elas estavam se preparando para uma crise, sei lá se ela vai acontecer. Então elas começaram a passar a régua nos funcionários e mandar todo mundo embora. Então quem tinha dinheiro e quem tem dinheiro começou a segurar. E aí você começa a perceber a crise nas outras áreas da economia. Por exemplo, o supermercado que não tinha nada a ver com a crise, começou a ter crise porque agora as pessoas compram o necessário. Ou compram o desnecessário no aniversário do Guanabara. Assim, para um ano, né? O cara compra sabão para um ano. E aí vai. Pois bem, se a gente retém ou economiza no tempo de crise, a ideia de investimento é, eu vou investir em alguma coisa que me dê lucro. E aí nesses comentários de economia eu acho muito interessante, porque os economistas ensinam a gente a poupar e a aplicar naquilo que vai me dar rentabilidade. Então você pega lá, investe no Tesouro Direto, taxa Selic, que é o investimento hoje mais seguro, com a renda de aplicação de juros melhor. A única coisa que você não vai fazer é ficar gastando dinheiro. E a crise é tão interessante, irmãos, que impacta muitas áreas da nossa vida. Nossa irmã Ana Carolina, né, esposa do André, ela trabalhava num projeto social, não trabalha mais. Porque quando a crise começou, uma das coisas que as empresas fazem é cortar as doações, né, os contratos que tinham com o projeto social. Porque vou ficar investindo em projeto social em crise? Então acaba. Estou nem aí para as pessoas que eram atendidas pelo projeto social. Isso está em todas as áreas. Até no nosso projeto social a gente sente isso. As pessoas vão cortando porque tem que economizar, tem que guardar, e o investir é reter, não colocar adiante. E olha que curioso, quando a gente fala de investimento do reino, a gente está falando de andar na contramão. Porque investir no reino significa abrir a mão e não reter. Então pensa bem, irmãos, quantas pessoas no mundo ainda não conhecem o Evangelho? No domingo passado de manhã o Wanderson estava falando sobre números. Eu não gravei muitos números não, mas eu sei que eles são grandes. Quantas pessoas ainda não conhecem o Evangelho no mundo? E, irmãos, pregar o Evangelho custa. Custa tempo, custa vida de pessoas, custa dedicação, custa investimento em treinamento, custa investimento em material, custa dinheiro, custa um monte de coisa. E é muita infantilidade nossa achar ou pensar, se isso passa na nossa cabeça em algum momento, que eu posso levar o Evangelho para o mundo inteiro sem gastar um centavo. Porque Deus usa os recursos que nós temos e que Ele mesmo nos dá para que o reino seja levado adiante. Então não é possível falar que o Evangelho vai chegar ao mundo sem investimento. E eu não estou nem falando das questões mais simples de manutenção local, porque eu acho que essas realmente são menores. Mas eu falo da ideia de investir no reino como o avanço do reino. Nós temos uma missão: levar o Evangelho ao mundo todo para todas as pessoas.
Então, se nós temos que levar esse evangelho ao mundo todo, não há momento na minha vida que pode passar a ideia de eu reter para não avançar por conta de qualquer crise que aconteça. A igreja, no momento de crise, ela precisa fazer cortes. E na reunião do conselho, sexta-feira, a gente estava discutindo sobre cortes em determinadas áreas. Mas eu vou ser bem sincero, irmãos, e eu caminho com a visão do conselho. A gente faz corte em coisas administrativas, nunca no avanço do reino. O reino nunca pode deixar de receber investimento. A gente tem que diminuir o consumo de luz, a gente tem que diminuir o consumo de água, e a conta também deve ter aumentado na sua casa, e muito. Só que a gente nunca pode pensar assim, vou cortar o salário do missionário. Vou parar de mandar para a junta de missões. Vamos cortar o investimento que fazemos no projeto social. Nunca cortar em pessoas. Nós precisamos investir no reino. Mas, quando a gente olha para o texto bíblico, há 2 motivos de investimento no reino que para mim são bem interessantes e a gente precisa pensar. Eu destaquei os motivos específicos e os motivos que eu chamei de fixos. Primeiro, vamos pensar nos motivos específicos. Houve 2 construções, grandes construções, a construção do tabernáculo e a construção do templo. Na construção do tabernáculo, Moisés disse em Êxodo 35, 21, que as pessoas deveriam trazer tudo para que o tabernáculo fosse construído, e o texto diz assim: e veio todo homem cujo coração o moveu, e o Espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. O povo estava andando onde? No deserto. O pessoal tinha investimento, irmãos? Não. Tinha aplicações financeiras? Não. Tinha facilidade? Não. E aí Deus tocou no coração das pessoas e diz assim: tire do que você tem. E aí as pessoas doaram, o tabernáculo foi construído, e quando o tabernáculo recebeu todas as ofertas, Moisés disse: parem com as ofertas. Na construção do templo, eu queria ler esse texto com você, abra aí no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos de 3 a 5. Davi convida as pessoas para construir o templo. E aí Davi decide fazer uma oferta pessoal. Diz assim o texto: além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. E o que é tudo que Davi já estava dando? Davi estava organizando a construção do templo, já tinha solicitado ofertas para a construção do templo, ele já estava dedicando o seu tempo, seu coração, todo o seu reino para a construção do templo, mas ele ainda decide dar uma oferta. Veja que singela a oferta. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Davi entrega do seu tesouro pessoal mais de 100 toneladas de ouro. Reparou no número? Você sabe o que é 100 toneladas? 100.000 quilos de ouro. Mais de 200.000 quilos de prata para revestir as paredes do templo. O que Davi está me ensinando, Fábio? É preciso que eu olhe dentro dos meus tesouros e entenda que os meus tesouros são tesouros de Deus
e que eu preciso colocar as mãos no meu tesouro para que eu possa pedir às pessoas. Antes de pedir às pessoas, eu preciso colocar a mão no meu tesouro. Especificamente para líderes da igreja aqui, presbíteros e diáconos. Todas as vezes que nós entramos num processo de eleição de oficiais, a gente faz uma pergunta: você é dizimista? E aí talvez alguém deveria dizer assim: não, isso aí é de fórum íntimo. Não. Se o líder não mete a mão no tesouro dentro de casa, ele não tem direito de falar do tesouro da casa do Senhor. Então o exemplo de Davi é: mete a mão no seu tesouro, entrega, e aí você convida o povo a fazer o mesmo. Então quando você falar de alguma oferta, seja você primeiro a colocar a mão no bolso e fazer essa contribuição. Mas as pessoas também investiam no reino por motivos fixos. Todo mundo sabe que as pessoas entregavam o dízimo no templo e no tabernáculo, porque os levitas, eles não tinham recursos, eles não trabalhavam na lavoura, eles não trabalhavam com rebanho, o trabalho deles era dedicado exclusivamente ali, na adoração. Então você tinha o auxílio aos levitas, e aquilo também que era entregue, era para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros e tanto mais. Mas olha que coisa interessante. Alguém poderia dizer assim: não, os levitas eles recebiam, eles não tinham trabalho, eles não tinham que dar nada, porque eles já recebiam. Se você olhar o texto bíblico que fala sobre isso, Números 18, versículos 21 a 32, você vai perceber que Deus fala que os levitas, eles deveriam tirar dos dízimos que recebiam os seus próprios dízimos. Então é o dízimo dos dízimos, ou seja, os levitas também deveriam contribuir com aquilo que recebiam. Eles não trabalhavam, mas recebiam oferta e poderiam ofertar a partir daquilo que recebiam. Coisa curiosa. O que Deus está ensinando não é questão financeira. O que Deus está ensinando é a capacidade de contribuir com frequência a partir do seu entendimento de participação e investimento no reino do Senhor. Bem, há um legalismo muito sério, muito perigoso a respeito do dízimo. E o que eu falo isso? Porque quando as pessoas entendem dízimo, elas vão entender 10%. E há um tempo atrás, uma igreja lá em Rio das Ostras colocou uma faixa, e eu perdi essa imagem, queria ter colocado aqui no slide, dizia assim: dízimo com desconto, 8%. É de chorar, irmãos. Sabe quanto que é o nosso dízimo aqui em Tomás Coelho? 100%. E essa é uma coisa que você precisa trabalhar no seu coração. Eu posso provar para você biblicamente que ninguém dava só 10%. De tudo as pessoas tiravam 10%, mas de 3 em 3 anos eles ainda tinham que tirar mais 10% para dar para o viúvo, para o órfão. Então naquele ano, por exemplo, eles davam 2 vezes. Eles vindimavam, eles não dizimavam. No 7º ano, que era o ano de descanso, ele tinha que dar tudo para todas as pessoas, para aquele que passava lá e colhia no seu campo. Então, a grande questão é que Deus sempre ensinou para o povo que o sustento vem dele. E a gente deveria aprender isso. Tudo o que a gente diz que é nosso é de Deus. Mas a gente tem um sentido de propriedade cruel. Pastor é dono de igreja, porque a gente sempre diz assim: não, porque é a nossa igreja. Nossa? Nada. Do Senhor, sempre foi. Nada aqui é nosso. Tudo sempre foi do Senhor. Tudo. Inclusive a minha vida. Eu sempre escandalizo alguns, e alguns mais, como o Alan, né? Quando eu falo que os filhos não são meus. Eles são de Deus. Estão emprestados. Você não tem mãe nem pai. Deus te deu emprestado aí. Te emprestou, depois Deus pede de volta, porque é dele. Sempre foi dele. E todos nós somos filhos do único Pai. Nós chegamos então, e precisamos agora discutir quais são os dilemas desse mundo atual, as contradições. Porque nós já entendemos que, biblicamente, as pessoas investiam no reino. Tanto especificamente, como de forma fixa, regular. As pessoas entregavam lá os seus recursos e faziam tudo para o reino.
A gente tem um problema na nossa sociedade que é um compromisso sem compromisso. E tem algumas palavras que apareceram aí, que eu coloquei, que mostram esse descompromisso. No nosso tempo existe o camarada que é desigrejado. Então as nossas congregações, e quando eu falo nossas, eu não estou falando de Cascadura e Mananciais, filhos de Tomás Coelho, eu estou falando de Cascadura, Mananciais, Abolição, Carioca, Camarista Meia e qualquer outra. Elas têm uma capacidade imensa de receber desigrejado. Pessoas que estão fora de igreja, mas que algum dia já passaram pela igreja. Algumas têm motivação correta de participar de um trabalho de plantação, outras têm motivação equivocada. E é muito interessante que a gente se depare, eu falo isso porque eu sou pastor e examino as pessoas. Qual é a motivação que está levando você para vir para cá? E você ouve: eu tenho que pegar 2 ônibus para ir para lá, estou cansado disso. Preferi escolher uma igreja para vir a pé. Motivação genuína, boa, né? Tranquila. Outra motivação: por que você está vindo para cá? Olha, sinceramente eu não sei, eu acho que é de Deus. Um dia meu carro escangalhou, eu encontrei essa igreja e me perguntei: para que eu vou lá para baixo se tem uma igreja tão perto? As pessoas perguntam essas coisas porque na verdade elas não têm igrejas. Elas estão desigrejadas, não é porque elas estão simplesmente afastadas da igreja, elas não têm amor à comunidade nas quais elas servem. Tanto faz estar aqui como estar ali. E na verdade elas não estão em lugar nenhum. Está no lugar que oferece mais, que é mais tranquilo, que vai ser mais legal, que vai exigir menos, qualquer coisa. E é muito comum, se aperta as pessoas, elas espirram e vão para outra, porque é simples, tem um monte de igreja. Daqui de Cavalcante até os 17 quilômetros até Realengo, eu devo passar no mínimo umas 100 igrejas. No mínimo. Então por que eu saio de Realengo? Não é só porque eu sou pastor, recebo da igreja para estar aqui. Tem que ter motivação no coração para fazer parte desta igreja. Senão o que nos une à igreja é muito ruim. Então é um dilema do nosso mundo a figura dos desigrejados. A outra coisa que é muito estranha é a figura do frequentador. Igrejas não têm mais disciplina. Sabe por quê? Porque não tem mais rol de membro. Hoje, a metodologia para dizer às pessoas que estão na igreja é quantas pessoas frequentam seu culto. Quantas pessoas participaram do culto. Não interessa se eu sei o nome delas ou não. E é muito curioso que a cada vez que a igreja cresce, isso aumenta. Então chega um ponto de fato que é uma igreja, ninguém se conhece. Mas não é porque eu preciso conhecer todo mundo e é ruim uma igreja grande, não. Eu só preciso me preparar para que essa igreja não perca a identidade como igreja. Mas é muito comum você ver igreja de 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, mas são frequentadores. São frequentadores. Não são membros de igreja. E há um convite, o Bill Hybels até fala isso na Revolução do Voluntariado, no livro ele diz que igrejas muito grandes, ou mega igrejas, você tem que convencer as pessoas a trabalhar, porque você nem sabe quais são as pessoas que estão na igreja, que realmente fazem parte da igreja. Você tem frequentadores. O outro lema são os defensores do sem compromisso, porque o meu compromisso é com Deus. E aí é uma perspectiva bem liberal e é sobre essa figura que eu queria falar. Graça é uma palavra libertadora, mas muito complicada no nosso tempo também. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Porque o que tem sido pregado por aí é que nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Então tudo que é lei, o que você faz? Chuta que é laço. Não existe mais lei. Nós estamos debaixo da graça. E essa graça que é pregada é uma graça que é simples, é barata, ela é tranquila de ser vivida, não existe mais obrigação nenhuma. E o discurso é tão liberal que nós começamos a criar artifícios para discutir quais são as leis que temos que cumprir ou não.
Se são leis cerimoniais ou se são leis morais. E a gente fica discutindo isso o tempo todo. Eu falo a gente, a teologia. Meu irmão, eu quero fechar com você a questão num ato simples. Antigo Testamento é ou não é palavra de Deus? Se é palavra de Deus, receba como palavra de Deus. Se nós caminharmos nessa ideia de que a lei foi embora e agora a gente vive pelo tempo da graça, um discurso simples é não leia mais o Antigo Testamento. Mas se você olha a perspectiva de Jesus, Jesus diz assim, eu não vim revogar a lei, eu vim fazer o quê? Vim cumpri-la. A diferença é que o olhar de Jesus para a lei é diferente do nosso olhar sobre a lei. Para a gente não matar é não matar. Para Jesus não matar é ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que diferença. Para nós é não farás para ti imagem de escultura, nem de coisa que há acima do céu, nem embaixo da terra. Para Jesus é ame ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Percebeu a diferença na perspectiva? A nossa diferença é legalista. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Na visão de Jesus a gente não faz porque a gente tem um princípio muito maior. Eu amo a Deus, e quando eu amo a Deus, eu cumpro a lei. Quando eu amo o Senhor Jesus, quando eu confesso o meu pecado, eu estou amando o Senhor. A entrega, a perspectiva é diferente. Não é que a gente deveria abandonar a lei. Especificamente sobre o dízimo, você vai encontrar centenas de textos na internet, seja de teologia reformada ou não, que vão dizer que o dízimo é uma lei e por ser lei, ela foi abolida em Cristo Jesus. Hoje você faz o que você quiser, porque nós não estamos mais debaixo da lei. E acho muito curioso que os mesmos textos, os mesmos escritores, até reformados ao escreverem sobre o assunto, ignoram, por exemplo, a fala do próprio Calvino, ao dizer assim, a vontade liberal é agradável a Deus, tanto do pobre quanto do rico. Verdade e é bem certo que devemos a Deus não apenas uma parte, mas afinal, tudo que somos e tudo que temos. Entretanto, segundo sua benevolência, até esse ponto nos poupa, que se contenta desta comunicação que o apóstolo aqui ordena, o que, pois, ensina ele aqui é um relaxamento, por assim dizer, daquilo que somos obrigados no rigor de direito. Ou seja, Calvino está comentando o texto do apóstolo Paulo ao dizer dos 10%, dizendo que, de fato, a gente não pode olhar para o texto como uma obrigação dos 10%. Contudo, nosso dever é estimular-nos a nós mesmos a darmos com frequência. Não há temer que sejamos exageradamente descomedidos neste aspecto. Pelo contrário, há o perigo de sermos demasiadamente sovinas. O próprio Calvino, ao falar sobre a perspectiva dos 10% e a não obrigação da lei, ele disse assim, o grande risco que os crentes que olham a lei a partir da graça é dizer, eu não preciso fazer mais. Mas Calvino nos diz assim, se a gente olha o texto bíblico a partir da graça, eu deveria olhar e dizer assim, eu preciso dar mais. O que eu dou é pouco. Crente que conta os centavos não entendeu o que é graça. A palavra do apóstolo Paulo, ao falar sobre os dons, lá em Romanos capítulo 12, ele vai dizer que aquele que contribui deve fazer com liberalidade. Quantos por cento é liberalidade? Jesus encontrou um jovem rico e ele perguntou assim, Senhor, mestre, o que posso fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, sabe os mandamentos? Ele disse, ei, honra teu pai e tua mãe, tal. Jesus respondeu, simples, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e volta. E ele saiu triste porque era dono de muitas propriedades. O que Jesus está colocando em prova é o nosso amor às riquezas. Meu irmão, o dilema desse mundo é que a gente pode criar artifícios para não investir no reino
e até achar base bíblica para fazer isso. Como é que a gente então pode concluir e pensar sobre uma aplicação prática? Eu vejo que em temas como o dízimo a gente pode ser muito legalista. Em outros também, mas especificamente no dízimo. Eu posso dizer assim com todo orgulho, sou dizimista, mas ser adúltero. Sou dizimista, mas brigo com os meus irmãos. Sou dizimista, mas não venho à igreja. Sou dizimista, mas não me envolvo com o reino. É o absurdo que criaram no dilema de missão. Missão é feito com os joelhos dos que oram, com os pés dos que vão e com a mão dos que contribuem. Você escolhe uma, você doa, vai ou ora. A maioria, ora, é de graça, tranquilo. Ir é mais difícil, contribuir também é bem exigente. Então a gente escolhe um dos 3 pontos e faz, quando a gente na verdade deveria fazer os 3. Então, eu vejo que é muito simples a gente ser legalista ou a gente ser liberal ao ponto de dizer assim, o Senhor não está preocupado, Ele é dono da prata e do ouro, mas eu me esquivo das minhas responsabilidades. Eu acho que o Evangelho vai chegar no Afeganistão e eu não faço nada para que isso aconteça. Lá em casa a gente criou com as crianças algo muito curioso. Toda moeda que eu chego em casa é das crianças. Às vezes Deus me arrebenta que eu dou 20 reais para pagar uma conta, aí me dão 18 reais de troco de moeda. Aí eu prometi para eles que toda moeda que eu chegar em casa é deles. Mas tem uma regra. Uma é para o cofre da Ana Júlia, uma é para o cofre do Guigui e outra é para o cofre do missionário. E aí eu peço para eles não sabem olhar a moeda, o valor da moeda, né? E aí eu falo assim, vocês escolhem a moeda que vocês vão colocar no cofre do missionário lá, e no cofre de vocês. Irmãos, Deus sempre faz eles colocarem a moeda de maior valor. Eu já parei várias vezes para isso, né? Eles acham bonitinho aquela moeda grande, porque a moeda de R$1 é maior que as outras, e ele bota, não, essa aqui vai para o missionário. Eles nem sabem quem é o missionário. Nem eu sei quem é o missionário. Mas a ideia é investir no reino. Mas se eu não fizer isso com os meus filhos desde pequeno, eles nunca vão fazer. Nós podemos ser legalistas e dizer assim, eu dou 10%, eu faço o que deveria fazer, posso olhar para a minha conta poupança e fazer conta dos rendimentos que recebo do governo e começar a calcular os juros em cima e quanto que eu deveria dar. Há um tempo atrás, na congregação de Cascadura, tivemos um caso bem curioso, o reverendo Rafael estava compartilhando. Uma pessoa que chegou na igreja e por algum motivo ela não deu dízimo durante algum tempo. E ela pediu para o presbítero Sérgio fazer a conta dos juros que ela deveria dar para entregar o dízimo. E o presbítero Sérgio falou assim, mas não existe isso. Não, pastor, está lá, 10%, tem que calcular, tem que ter alguma taxa para calcular isso. Onde está isso? Sei lá, irmãos. Mas a gente é tão legalista, ou pode ser tão legalista, que a gente acha que se fizer isso, está tudo certo. E eu não preciso ter justiça, misericórdia e fé. Irmãos, eu vou repetir as palavras de Jesus, existem áreas muito mais importantes do que dar o dízimo. Às vezes a gente conta no dedo as pessoas que a gente pode e quer trabalhar. Há um tempo atrás eu fiz um apelo. O GG não está aí? Está aí? Está errado. 24 horas vai dar errado se eu dividir, né? Tem que fazer por minutos. Mas vamos lá. Você separa diariamente e elas precisam tomar café com leite, comer um pão. Você sabia disso? Você sabia que nós temos um projeto social que também precisa de recursos? Você sabia que nós temos que levar o Evangelho ao mundo inteiro e que precisa de investimento? Se você não colocar isso diante do Senhor e investir como algo que Deus colocou no seu coração, você espera que quem faça isso? Sabe o que é mais curioso, irmãos? Eu olho para o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, esse pessoal que está cortando a cabeça de todo mundo, dos cristãos. E a pergunta que eu me faço é, de onde vem tanto dinheiro? Porque os caras têm fuzil, AK-47, míssil, jipe, avião. Os caras têm tudo. Da onde vem tanto dinheiro? O mal investe no mal. Mas aqueles que são bons e justos não investem no reino.
Martin Luther King disse que o que me espanta não é o barulho dos ímpios. Desafio: invista no reino. Coloque a sua vida diante do Senhor, assuma o compromisso de ofertar, de colocar aquilo que Deus tem colocado diante de você para abençoar a vida das pessoas, mas decida também investir seu tempo. É tão comum vendo as pessoas cortarem o dia do Senhor. É tão comum vendo as pessoas não participarem de coisas. É tão comum. As pessoas têm tempo para tudo, menos para Deus. Um dia Deus vai nos pedir conta disso. É preciso que a gente invista no reino hoje. Eu queria então orar por você nesse sentido. E é a oração que nós vamos encerrar o culto ao nosso Deus. Eu queria então convidar você a ficar em pé para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar? Feche os olhos. Maravilhoso bom Deus, participar no reino do Senhor é um privilégio. É bênção do Senhor. Que a graça do Senhor inunde o nosso coração, nos faça entender que participar não é obrigação, é prazer. Entregar aquilo que temos e aquilo que somos é privilégio. A gente, durante esta semana, decida investir no reino. Investir mais tempo, investir nossos recursos, investir, ó Deus, a oportunidade, investir o conhecimento, investir o que temos, colocar a nossa vida à disposição do Senhor. O Evangelho precisa ser pregado para muitas pessoas. E para isso, ó Deus, precisamos entender que a nossa vida está diante do Senhor. Ó Deus, nos ajuda para que, de fato, possamos estar com a nossa vida diante do altar do Senhor. Leva-nos em paz para casa, nos protege de todo mal, nos abençoa, nos guarda. Queremos também pedir ao Senhor pela dona Darcy, pedir que o Senhor continue confortando seu coração, seu Luiz e tantos outros que estão enfermos, afastados, que a graça do Senhor também esteja sobre eles. Essa é a nossa oração, também pedindo por aqueles que nos visitam, por aqueles que renovam sua visita, e que possam também, movidos pela graça do Senhor, colocar as vidas diante do altar do Senhor. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bendito e único Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.